Então tá bom, meninas, então eu vou começar e de verdade, por favor, fiquem à vontade para vai ser uma conversa. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e talvez, sei lá, dar algumas dicas, compartilhar algumas experiências e inspirar, se possível, algumas de vocês. Esse slide aqui, primeiro, que eu coloquei, foi o slide que eu usei para me apresentar na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação quando eu passei no concurso e fui efetivada como professora em 2014. A faculdade fez uma espécie de integração, dando boas-vindas aos novos docentes, porque vários entraram no mesmo ano, éramos 11, e então eles pediram que cada docente preparasse um slide que resumisse a sua trajetória. Então isso em 2014 foi assim que eu me apresentei, tá? Hoje talvez eu fizesse um pouquinho diferente, mas olha para você ver. O que dá para tirar desse slide aqui? Bom, dá para ver meu nome, meu e-mail, dá para ver que eu passei pela Unicamp, pela McGill e pela University of Pennsylvania, e eu vou contar um pouquinho quando é que eu fui para lá, e dá para ver que mais ou menos eu trabalho, né? Eu gosto de trabalhar com imagens, eu comecei no mestrado com imagens mais do tipo foto, essa aqui, então eu fiz uma brincadeira de fazer uma binarização da minha foto, e depois eu acabei enveredando pela área de imagens médicas e nunca mais saí. Quem me conhece sabe que eu começo a falar no assunto de processamento de imagens médicas e eu não paro mais, é um perigo. Então até vocês me cutuquem aí se eu passar do ponto no horário, porque é um assunto que me empolga e aí eu às vezes esqueço, né? Bom, talvez hoje eu me apresentasse assim. Quem sou eu? Eu sou, então, casada, tenho 2 filhos que eu amo de paixão, Eduardo e a Beatriz, eles já estão um pouquinho mais velhos que isso, e essa é a minha sala que eu fico na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, né? Então, esse é o meu, talvez, são as grandes alegrias da minha vida, vamos dizer assim. Claro que é difícil resumir todas, mas essas talvez fossem minhas 2 grandes alegrias. Aí a primeira coisa que eu gosto de conversar um pouco é isso, né? As pessoas falam, nossa, uau, então agora já é professora, tem um filho, olha que filho lindo, não sei o quê, tudo pronto, tudo maravilhoso, tudo fácil, não, né? Sempre que a gente olha alguém e a gente fica planejando o próprio destino, a gente pensa que a gente é o único perdido no mundo, né? A gente fala, nossa, por que eu bato tanto cabeça? Por que eu dou tanta volta? Por que eu não me decido? Olha, Letícia, né, professora, olha a Gabriela, olha, é tão fácil, parece tão direto, vai, faz, vira professor. Não é assim, né? Na verdade, o sucesso, como, né, tá do lado direito. É uma série de ir e vir, e voltar, e desistir, e pensar de novo. Então, era isso, um pouquinho que eu vou mostrar para vocês. A minha trajetória, sem dúvida, foi muito mais essa da direita do que da esquerda, né? Então, vamos lá. Onde é que eu comecei? Comecei aqui na pontinha, tracei a linha reta, terminei o ensino médio, na minha cabeça estava super claro que eu ia fazer matemática, ia ser professora de matemática. Até que no finzinho do 2º para o 3º ano do ensino médio, eu fui visitar o Citibank. Minha mãe trabalhava lá, e ela trabalha psicóloga de organizações, né, de bancos. Então não tem nada a ver, eu fui ver a área financeira, eu fui ver a área de marketing e tal. E aí eu passei numa salinha bem escondida lá, que era o pessoal de telecomunicações, e com um osciloscópiozinho. E acreditem se quiser, mas foi aquele osciloscópio que me fez mudar de ideia do que eu ia fazer na vida. Eu simplesmente me apaixonei, e os engenheiros que estavam lá, era uma salinha horrível, minúscula, perto daquele banco maravilhoso, aqueles escritórios, os engenheiros ficavam numa salinha bem escura, assim, com um osciloscópio velho, e olhando para aquilo, olha aqui, a gente está conversando com os Estados Unidos, não sei o quê, e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, engenheiro de telecomunicações, achei o máximo. E lá fui eu prestar engenharia elétrica, na faculdade de engenharia elétrica, que na época chamava Faculdade de Engenharia Elétrica, FEE, depois vocês vão ver, o C veio depois. Bom, olha só a realidade que eu encarei, né? 6 meninas numa turma de 70, se vocês olharem esse gráfico, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, aqui embaixo é a área, tá vendo, engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia de computação, menos de 10%, né, 5% de meninas, ao longo já de muitos anos. Aqui vai só até 2013, mas
Eu não vejo o mouse, perdão. Não vê? E agora? Não, também não. Mas tudo bem. Essas linhas mais embaixo do gráfico mostram a porcentagem de Você meninas. tem que ir, sabe, Letícia, Ah. nessas canetinhas aqui do canto, Hum. e tem uma que é um pointerzinho, um laser. Ah, vamos fazer isso. Aí Boa. você, Laser aí point. você consegue Agora apontar. deu? Não. Isso, agora Agora a tá gente dando, consegue né? ver. Então Isso. vejam, aqui é a porcentagem de meninas em engenharia de computação e engenharia elétrica. Aqui foi bem o ano que eu saí, mas era sempre assim. E até hoje eu acompanho. A engenharia elétrica não passa de 7%, 5%, 8%. Nós estamos aqui na luta. 2013 até subimos para 10%, mas agora eu sei que a gente anda em 7%. Então, assim, não é uma perspectiva muito divertida, mas eu não me fiz de rogada ou não me deixei intimidar por isso e eu mergulhei, né? Nós entramos em 6 Desculpa meninas. interromper, mas qual que é a linha vermelhinha, que é a mais alta aí? Essa daqui é engenharia de alimentos. Ela tem a maioria. Eu sempre brinco, eu falo, será que o pessoal acha que vai cozinhar aqui? Não é possível, porque a engenharia de alimentos estão... Mas não é, na verdade, eu acho que eles têm uma... Engenharia química é 50%, engenharia de alimentos é 70%, e todo o restante em volta de 20, 30, engenharia civil, e aí ficam bem abaixo engenharia elétrica e de computação, o que é uma coisa realmente que eu me pergunto por quê, né? Bom, a gente sabe, né, que mecânica tem esse caráter de parecer uma... Pensa-se que é mais masculina, elétrica, mas enfim... o que eu vejo muito na engenharia de alimentos, na engenharia química, eu atribuo o sucesso deles atraírem mulheres, é porque eles já têm, parece que já tem mulheres, mais mulheres atraem mulheres, né? Eles começaram um curso, como é um curso mais recente, eles já começaram com uma porcentagem grande de meninas. Como acho que engenharia mecânica e elétrica são engenharias mais antigas, elas começaram, né, predominantemente masculinas, e parece que é difícil reverter o jogo, né? Bom, enfim, começamos 6, já éramos só 4 no fim do primeiro ano. 2 decidiram fazer arquitetura. Bom, tudo bem. Nem por isso eu gosto de dizer assim que eu, veja, no fim, na formatura aqui, dá para ver a minha turma, somos só eu e a Patrícia, né? Numa turma aqui de quase 40, sei lá, que estavam se formando naquele ano. Mas eu costumo dizer assim que eu não me fiz de rogada no sentido de que eu aproveitei ao máximo que eu podia a faculdade. Não só aproveitei, mas não aproveitei timidamente. Eu me meti a fazer as coisas. Então, eu era da comissão de formatura, eu tirava boas notas, eu me oferecia para fazer as coisas, e eu me envolvi num projeto super legal na época, que foi a fundação da empresa Júnior, a Júnior 3E. Na época, né, começou na França, em 90, 91, e aí em 92, 93, eu ajudei, colaborei nessa formação da empresa Júnior. O que é a empresa Júnior? Era uma empresa de alunos, só formada por alunos, com orientação dos docentes, que prestava consultoria e recebia por projetos, quer dizer, realmente vendia projetos, recebia por isso, e tinha um engenheiro por trás para assinar. Era como se fosse um estágio, mas o que era interessante? A gente geria a própria empresa, ou seja, a parte de gestão de pessoas, de projetos, contratos, financeira da empresa, era a gestão dos alunos. Eu fui a primeira diretora de projetos, no primeiro ano foi formado sem eleição, e aí na primeira eleição que teve eu fui a primeira presidente eleita, uma mulher, numa turma tão masculina, com uma empresa que só tinha homens, e eu fui eleita presidente, né, diretora-presidente. Então, como eu disse, eu passei pela elétrica, e não passei desapercebido, eu fiz o que eu achava que tinha que fazer, independente de ser, de estar sozinha, vamos dizer assim, no mundo cercado por homens, né. Bom, mas como disse, aí começa, então tava ali naquela linha reta, né, aí a gente começa a inventar moda. Minha mãe sempre disse, por que você inventa moda, Letícia? Parece que quando tá tudo indo para um lado, você gosta dessas piruetas. Mas vocês vão ver que não é uma questão de gostar, acho que é uma questão de perceber que às vezes melhor, para chegar de A até B, você tem que dar umas voltinhas, para chegar melhor, ou para chegar realmente, de fato, com o que você quer. Então, eu resolvi fazer um intercâmbio na Alemanha, né, então, lá vou eu dar uma desviadinha.
Então, no quarto ano, na época não era muito comum o intercâmbio, agora está bem comum, mas na época não era comum, eu fiz com o IAEST, eu fui passar 10 meses na Alemanha, fazendo iniciação científica lá. Super legal, na área de semicondutores. O meu trabalho lá era trabalhar no microscópio eletrônico, e a gente era medir a espessura do depósito semicondutor, né, nos chips, nas plaquinhas. E eu só estou mostrando aqui, assim, eu acho interessante o pessoal ver que era tudo colado, né, a gente não tinha, assim, a foto que saía do microscópio era em papel, aí eu colava no relatório, o código também era em papel, e eu colava aqui, percebe? Era tudo meio recorte e cola, literalmente, não é Ctrl+C, Ctrl+V, não, é papel e cola para fazer um relatório. Então, esse relatório, por exemplo, eu não tenho ele digital, eu tenho ele todo colado até hoje, guardado na minha pasta. Mas foi uma experiência fantástica, né? Aprendi alemão, adorei, o instituto era maravilhoso e tal, né? Mas, para falar a verdade, uma das coisas que mais me serviu esse estágio foi descobrir que eu não queria trabalhar com semicondutores. Apesar do lugar ser lindo, ter tudo fantástico, eu descobri que a área não era o que eu queria. E, além do mais, eu me formei um ano mais tarde que a minha turma, né? Aí que começam, às vezes, as pessoas, não vou dizer jogar contra, mas você começa a ouvir aquelas vozinhas assim, você vai se formar mais tarde, você perdeu um ano, seus colegas já estão se formando e arrumando emprego, né? Então, toda vez que você toma uma decisão, tem essa sensação, por isso que eu fiz o desenho da setinha, de que eu tô desviando o meu rumo, será que eu tô perdendo tempo, será que eu tô pegando um caminho que ninguém tá pegando, né? Então, olha só, eu fui para um país, me formei um ano mais tarde para descobrir que eu não gostava de trabalhar com aquilo. Parecia uma perda de tempo, né? Perdi um ano. Na verdade, não. Assim que eu me formei, meu primeiro emprego, tão desejado primeiro emprego, foi aonde? Na Bosch, né? Ou seja, porque eu tinha saído de uma boa faculdade, eu tinha feito um estágio no exterior, na Alemanha, e tinha aprendido alemão. Uma empresa alemã achou que aquela experiência em semicondutores, apesar de eu não ter ido trabalhar com semicondutores, aquela experiência em semicondutores, mas pelo menos de uma cultura alemã, falar alemão, valeu a pena. Então, acho que não foi um ano perdido, né? Hoje eu vejo bem claramente que não foi, mas na época fica sempre aquela, será que eu tomei a decisão certa? Bom, o que eu ganhei na Bosch? Um ótimo salário, muitos cursos, muitas oportunidades, e eu brinco que uma das coisas que a Bosch mais serviu para mim foi para eu casar. Mas é brincadeira, na verdade. O que aconteceu é que eu conheci meu marido lá, e, de novo, vamos dar uma voltinha aí, né? Vamos botar um negócio. Então, casei. Dá para vocês verem aí, na verdade, eu casei no mesmo dia que a minha irmã. Casamos numa única festa. Então, eu tô do lado esquerdo aqui, não parece? Muito mocinha, né? Eu e minha irmã com meu marido, meu cunhado. Beleza, então, dada a voltinha, mas tinha alguma coisa que não estava bem. Eu estava infeliz na Bosch. Eu trabalhei, então, 5 anos lá, e eu entrei como engenheira, né, trabalhando na parte automotiva, motor de partida, alternador, bomba de combustível, e aí como eu comecei a mostrar muita, talvez, habilidade em liderança, em gestão de pessoas, tal, aí eu comecei a pegar assuntos mais administrativos, de gestão de projeto, de controle de qualidade em engenharia. Era muito interessante no começo, virei auditora, fiz cursos de auditoria, fiz cursos de um monte de coisa, de ferramentas de qualidade, mas aí eu fui me desanimando, eu falei, gente, eu tô ficando fora da engenharia, eu tô me afastando da área técnica que eu gosto tanto. Isso acontece com muito engenheiro, não é só com mulher, né? Dizem que bons engenheiros viram chefes, gerentes e não ficam na engenharia, e eu tava sentindo bem triste, assim, né? Aí eu falei, bom, talvez seja empresa, vamos mudar de empresa. Aí fui para a Volkswagen. De novo, a experiência na Alemanha, conhecimento do alemão, me abriu muitas portas. A área automotiva foi, né, salário
me ofereceram quase que o dobro do salário, um monte de regalias, lá vou eu para a Volkswagen. Então tá tudo bem, certo? Agora tô bem, tô com um salário bom, uma outra empresa. Falar a verdade, não tô tão bem assim. Tinha alguma coisa ali que um bichinho me corroendo. Para falar a verdade, essa foto aí da menininha ainda ela tá muito animada. Meu marido, eu já estava casada, então eu voltava para casa com um carro da empresa, um carrão, normalmente um mais chique que o outro, tal. Eu voltava chorando todos os dias. No último mês, eu voltava para casa chorando. E falava assim, não é isso que eu quero da minha vida. Eu falava pro meu marido, eu tô emburrecendo, porque eu não aplico meus conhecimentos técnicos, era muita reunião, gestão de pessoas, eu falava, tô emburrecendo, é muita burocracia, eu não tô contribuindo para o mundo, ver a qualidade do parafuso, sinceramente, eu estava assim, muito infeliz. Infeliz. Adivinha? Vamos voltar lá para trás. O que é voltar lá para trás? Vamos voltar a estudar. Vou voltar para a universidade. Eu quero ser professora. Eu quero ser engenheira. Eu quero estudar. Eu quero aprender. Eu quero mergulhar de volta no que eu gosto, que é estudar. Veja, voltei para a FEC, já não era mais FE, Faculdade de Engenharia Elétrica, já era Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Primeira novidade. Eu estava casada, tinha quase 30 anos e não tinha a menor ideia nem do que era internet. Porque quando eu saí da FE, a gente nem tinha internet, rede de computadores, não tinha nada disso. Não tinha computação dentro da engenharia elétrica. Claro que a gente mexia com computadores, mas era num outro nível. Então, eu estava perdida. Eu voltei, tive que parar para pensar e falar assim, bom, né, o que é mesmo agora essa internet, o que está acontecendo? É claro, o que eu fui fazer, as primeiras disciplinas que eu fui fazer na área de redes. Eu falei, eu preciso me atualizar, preciso saber o que é essa tal rede da internet, o que é tal rede de computadores. Então, as minhas primeiras disciplinas no mestrado foram de redes, detestei. De novo, descobri que é isso que eu não queria fazer da vida. Mas aprendi, pelo menos. Bom, aí, de novo, foi difícil. O primeiro semestre eu fiz como aluno especial, não tinha orientador que me queria, porque, como eu falei, né, nossa, já mais velha, casada, né, não sei. Enfim, consegui um orientador, uma pessoa fantástica, o professor Martini, que está até hoje na Unicamp, e ele trabalhava com imagens. Então, eu fui trabalhar com imagens, como eu disse, de fotos, imagens no caso de carros, e meu objetivo era calcular a velocidade de objetos em vídeo, através só da imagem estática, né, assim, dos frames. Olha que nome bonito aqui, né, para o meu mestrado, identificação e transformação de valores aberrantes como medida de confiabilidade. Nossa, bom, resumo, é um método para tentar calcular a velocidade das coisas que estão se movendo no vídeo, pegando sequência de imagens, que seriam, né, as diversas quadros de um filme, e tem alguma questão aí de valores aberrantes, medida de confiabilidade, na verdade, para você eliminar um pouco do ruído, porque você tem muito ruído e você tem que só ver aquilo que é importante, né? Bom, então, tudo sob controle, certo? Tá, agora eu peguei uma linha reta, né, gente? Não é possível. Tô ali, mestrado, voltei para a universidade, agora é só fazer mestrado, doutorado. Não é bem, desculpa, não é bem assim, né? Tem que dar mais uma voltinha. Voltei para trás. Por que eu voltei para trás? Não é bem eu voltei para trás, mas não bastava defender a dissertação do mestrado, eu tive 2 filhos durante o mestrado. Essa pequenininha loira aqui, que é a Bia, ela nasceu quando eu estava no meio do mestrado, e não dá para ver, essa sou eu, mas eu tô com um barrigão de 7 meses. Eu defendi o mestrado com 7 meses do segundo filho, né? Então, que eu brinco, 2 filhos e uma dissertação depois. Quer dizer, eu brinco que essa foi minha fase mais produtiva na vida, porque eu tive 3 filhos, a minha dissertação e mais 2. Esse aqui é a minha banca, esse é o meu orientador, Martini, que ficou cego durante o doutorado, mas orientava em processamento de imagens, um cara fantástico. Sem ele, eu não teria voltado a estudar. Esse é o
Lotufo, que depois virou meu orientador de doutorado, né? A professora Nini Hirata e o professor Wilson. Aí, bom, ou seja, aqui eu descobri uma outra coisa, principalmente com a medida que você casa, ou à medida que você vai ficando um pouquinho mais velho, eu comecei a ver a minha vida como uma malabarista de pratos, e desde então eu sigo um pouco esse conceito, assim, né? A vida da gente é isso, a gente tem um monte de pratos, principalmente as mulheres, viu? Um monte de pratos que a gente tem que equilibrar e a gente não quer que nenhum caia, sabe? Que nem aqueles chineses, né? E à medida que você vai envelhecendo, você vai pegando mais pratos, né? Você começa com estudo, carreira, depois vem marido, depois vem filhos, depois vem uma casa, dessa ordem. Cada um faz a sua ordem. Tem gente que começa pelo marido, tem gente que começa pela casa, não importa. Mas, de qualquer maneira, começa pelo filho, depois o marido, enfim. Mas vocês entenderam. A verdade é que a gente, ao longo da vida, a gente vai acumulando, a gente vai ganhando esses pratos. Alguns a gente pega porque quer, outros a gente ganha emprestado, outros botam na gente sem a gente querer. Eu tô com um prato agora, por exemplo, que é a chefia do departamento, é mais um prato, além de ser pesquisadora e tudo. Eu tenho agora, sou chefe do meu departamento, enfim. A gente vai acumulando esses pratos, né? E a gente sempre tem mais pratos do que a capacidade de mantê-los equilibrados. Então, dá para você ver aqui que vira e mexe um prato cai e quebra, né? E essa é uma outra coisa que eu costumo falar muito para as minhas alunas, para os meus alunos, né? A gente fica triste quando o prato cai e quebra, mas, de repente, pode também ser visto como um alívio, é um prato a menos para a gente equilibrar. E de tempos em tempos a gente tem que pensar se a gente precisa equilibrar todos aqueles pratos, se todos eles são fundamentais. Ou a hora que o negócio aperta, você fala, bom, o que eu não posso deixar cair? O que eu não posso deixar quebrar, né? E aí cada um tem o seu essencial, cada um tem o seu prato que você não quer cair. Eu, por exemplo, posso quebrar a louça inteira, mas eu não vou quebrar o prato que são os meus filhos, né? Outros talvez dissessem, não, eu posso quebrar qualquer coisa, mas eu não vou quebrar o prato que é a minha carreira, enfim. Né? Mas, na verdade, a gente dá conta de 4 ou 5. Talvez quando chega em 8, 9, é que alguns começam realmente a ficar excessivos. Então, vira e mexe, eu falo assim, não dá para sofrer pelo prato quebrado, né? A gente tem que acostumar de que tempos e tempos algum prato vai cair e quebrar. Ou seja, a gente não dá conta de tudo o tempo todo. Não precisa ser super mulher. Bom, lá vou eu. Terminei, mestrado, consegui, 2 filhos, meu filho nasceu, fiquei 6 meses em casa, só para cuidar deles no comecinho, e lá vou eu pro doutorado. Doutorado aí, minha gente, é um perigo, porque aí eu descobri a área que me encanta até hoje, que é a área de processamento de imagens médicas. Então, eu sozinha, eu achei o orientador, que era o professor Lotufo, e eu disse para ele que eu queria escolher o tema trabalhando com o cérebro e com o processamento. Essa imagem aqui não é uma imagem de cérebro convencional que vocês estão acostumados a ver. Essa aqui é uma fatia de cérebro, não sei se vocês conseguem reconhecer, depois vão ver outras. Vem da ressonância magnética, mas ela é uma imagem de tensores de difusão, que a gente chama. Dentro, o que ela ilustra? Ela ilustra como é que a água se move dentro do cérebro. É uma representação, tá? Você mede o deslocamento das moléculas de água. E ela pode dar uma série de informações, como direção das fibras neuronais. Bom, se eu pudesse, se me deixarem, eu fico aqui falando 30 minutos só sobre essas imagens e tal, mas eu não vou fazer isso, tá bom? Mas se depois quiserem perguntar. Mas olha que bonito. Sabe que minha filha falava que eu trabalhava com MM, né? Parece um monte de MM aqui. Mas esse aqui é um zoom, né? Então, o que mostra? Os MMs aqui mais esféricos, quer dizer que a água se move igual em todas as direções. As pastilhinhas, que a gente chama os elipsoides mais alongados, diz que a água ela tem uma direção preferencial, é como se fosse um riozinho aqui, ela flui. Então aqui é um lugar que tem uma anisotropia alta, um fluxo maior de água, onde assim ela se move mais livremente. Aqui ela está mais... ela se move em todas as direções, também se move livremente, enfim. As cores têm um significado, o tamanho das pastilhinhas tem um significado, e aí eu enveredei nesse caminho, certo? Agora tá tudo certo, só terminar o doutorado, beleza? Não. Como disse minha mãe, lá vai Letícia inventar moda. Vou eu dar mais uma voltinha.
por que eu dei mais voltinha? Porque nesse momento eu falei assim, eu quero realmente ser professora. E eu quero ser professora de uma boa universidade, de preferência da Unicamp, e aí eu comecei a observar o currículo das pessoas que passavam num concurso. E uma das coisas que era importante era uma experiência internacional. Além disso, eu vi que, assim, trabalhar com essas imagens, a gente não tinha tanta coisa, tantas imagens adquiridas no Brasil. A nossa máquina de ressonância de 3 Tesla, do Brain, que hoje está a pleno vapor no hospital, estava sendo instalada ainda. Então, eu não podia ficar esperando a máquina ser instalada para adquirir imagem, eu precisava de imagem para trabalhar. Eu falei, eu preciso ir para o exterior, onde as pessoas já trabalham com essas imagens, já têm essas imagens. Qual que é a primeira coisa que... Então, lá vou eu para o Canadá, na Universidade McGill. Então, eu fui trabalhar no hospital de MNI, chama Montreal Neurological Institute, lá na McGill, e eles têm lá 2 equipamentos de ressonância, só para fazer pesquisa, um grupo forte. Falei, maravilha. Aí que vem a questão, mas e seus filhos? E sua família? E aqueles outros pratinhos que você estava equilibrando? O que você faz? E isso é uma das outras coisas que eu falo muito para as minhas alunas. Eu levei eles junto, olha o tamanho dos dois, né? Na época o Eduardo tinha 4 e a Bia 6 anos. Algumas alunas também me procuram falando assim, eu preciso terminar o doutorado para depois ter filho, eu preciso casar. E eu falo assim, gente, a vida não espera, né? A gente quer, por exemplo, ser mãe, quer ter uma casa, quer fazer um esporte e quer ser professora, e quer fazer doutorado. Então, não dá para dar pausa, não dá para você ficar, bom, eu vou terminar tudo isso para depois começar outra coisa, né? Então, às vezes eu falo, claro que planejar é importante, claro que às vezes você fala, bom, não vou ter filho esse ano, vou primeiro terminar isso e tal, mas nem tudo dá para planejar e nem tudo dá para esperar, né? Então, às vezes você tem mesmo que, de novo, os pratinhos, pensar, bom, eu dou conta disso e daquilo, eu vou dar um jeito. Então, algumas pessoas falam, seus filhos não atrapalharam sua carreira, seus filhos... Então, pelo contrário, eles eram até um motivo para me ajudar. Quando eu fui para o Canadá, uma das coisas que me animou foi falar, nossa, eles vão aprender um pouco de inglês, eles vão ter essa experiência internacional, né? Então, alguns falavam, nossa, ela é louca, está indo para o Canadá com 2 crianças pequenas, para fazer sanduíche. Mas eu fui, deu tudo certo. Claro que aí a gente depende um pouco desse malabarismo acontecer. Então, meu marido ficou trabalhando aqui na Bosch, ele não podia parar e ficar lá comigo, mas ele ia de vez em quando visitar a gente, ele tá aí de toquinha, porque, claro que cada vez que ele me visitava, ele virava um subject, virava um paciente para ir na máquina de ressonância para fazer as imagens. Então, metade do meu doutorado são as imagens do cérebro do meu marido. Então, a família participa, no fim. Não bastava ele lá. Durante o semestre foi complicado. Então, eu fiz um rodízio com a minha família, minha irmã, meu cunhado, minha mãe, cada um foi, numa época do ano, para me ajudar com as crianças, né? E, de novo, não é um trabalheira para a família? Não. Minha mãe adorou conhecer o Canadá, minha irmã adorou passar 20 dias lá, e esses aqui somos nós, né? Esse aqui até meu sobrinho foi visitar, esse aqui é meu filho, minha filha, eu. Isso aqui é um frio de mais ou menos menos 20 graus, né? E, então, assim, com um pouco de malabarismo, terminei meu doutorado sanduíche, voltei para o Brasil. Falei, agora vai, né? Defendi o doutorado, maravilha. Consegui um pós-doutorado com bolsa FAPESP, para continuar trabalhando lá na FEC, com imagens médicas. Agora eu falei, agora é só esperar um concurso para professor, prestar o concurso, passar, e a minha vida está feita. Não é bem assim, né? Eu prestei um concurso e peguei 5º lugar. É bom? Poxa, 5º lugar, né? É ótimo, mas só o 1º lugar tem vaga. Então, eu percebi, parei, pensei, falei assim, bom, eu tô longe ainda, né? Tô longe do que precisa para ser uma professora, ou pelo menos para a concorrência. O que eu vou fazer? Lá vou eu de novo. Preciso de um pós-doutorado no exterior, né? Então, lá vou eu super animada a pesquisar onde eu vou fazer um pós-doutorado no exterior. Aí achei a Universidade da Flórida, por quê? Claro que eu não procurei pela universidade só, eu procurei um professor
que trabalhava na área de imagens médicas, que eu já tinha contato, que estava disposto a me receber, que era um cara bacana, e eu falei, olha que legal, meus filhos na praia, né, vão lá, fazem um clima agradável, olha a propaganda da Universidade da Flórida, né, linda. Falei, beleza, submeti meu pedido para a FAPESP de pós-doutorado no exterior, tudo já pensado. Meus filhos iriam comigo, meu marido ia uma vez por mês, ia fazer um programa de milhagem aí, e uma vez por mês ia visitar a gente, e ia ser uma maravilha. Aí que eu venho com uma outra coisa que eu gosto de falar, que é assim, a vida, tudo depende de como você trata o plano B, né? Algumas pessoas dizem, não, eu não preciso de plano B. Eu já vi muito dessas, não preciso de plano B, eu vou fazer o plano A dar certo. E, na verdade, não é assim, né? Às vezes a gente quer fazer o plano A dar certo, mas ele não dá, por algum motivo. Então, a Universidade da Flórida foi negada. Eu recebi uma mensagem dizendo, o projeto é ótimo, seu currículo é ótimo, seria muito legal, mas essa universidade que você mandou não tem o prestígio que justifique a gente pagar uma bolsa para você ficar lá. Ela não é conhecida, ainda é uma boa universidade, mas é nova, não tem uma área muito de destaque. E aí que eu digo que é o plano B. Eu falei, bom, né, ao invés de me desanimar, jogar a toalha, eu falei, tá bom, vamos procurar. E a segunda opção que eu tinha era a Filadélfia, um outro orientador muito mais prestigiado, com uma excelente universidade, que é a UPenn. Dá uma olhada no site, parece coisa de terror, né? Parece a família Addams, a casa da família Addams. Então, assim, cá entre nós, né? Plano A, plano B, plano A parece muito mais bonitinho. Eu nem sabia onde ficava a Filadélfia, eu fui lá olhar no mapa, longe para burro. A Flórida tinha voos muito mais baratinhos de São Paulo para Miami e tal, né? Para Filadélfia os voos eram mais caros. Mas... Bom, tudo bem? Tudo bem, lá vamos nós. Vamos lá dar mais uma voltinha. Lá vou eu, com 17 malas, 2 crianças, mudar para a Universidade da Pensilvânia, para Filadélfia. E lá fui eu para o departamento de radiologia da UPenn. Eu posso dizer o seguinte, por que eu falo que tudo depende de como você trata o plano B? Na verdade, ele pode ser muito melhor do que A, e você não sabia. No fundo, foi a melhor coisa que me aconteceu, foi não ter sido aceita na Universidade da Flórida, não ter sido na universidade, o FAPESP não ter aceito o projeto lá, mas sim na UPenn. Foi um ano fantástico, eu adorei a cidade, eu adorei o lugar, foi excelente para minha carreira, mas quando eu recebi o primeiro não, eu não tinha essa ideia, né, eu tinha simplesmente a ideia de que meu plano A tinha ido por água abaixo. Mas eu insisti e foi divertido, né, de novo, uma bagunça. Essa era a nossa mesa por um tempo, a minha mãe ajudando as crianças, nós estamos comendo em cima de um colchão na sala. Fiquei um tempo sem móveis, pegamos, diferente da Flórida, tinha neve, tinha frio, né? Então, volta a pensar aqui no malabarismo, né? A vida é uma questão de equilíbrio e a gente fica alerta do que ameaça fugir do controle. Às vezes, a gente faz uma sujeirada. Mas tudo bem, a gente limpa e continua. O que eu quero dizer é que esse período foi um dos mais confusos, como eu falei, viver sem móvel, meu filho, primeira semana, chorou todos os dias quando foi para a escola, porque ele não tinha a menor ideia de falar inglês. Então, assim, não dá tudo certo, não é tudo maravilhoso, mas no fim, depois que você limpa a bagunça e persiste, dá certo, né? Então, eu brinco. Então, finalmente, 20 anos depois, de eu me formar, eu consegui o emprego dos meus sonhos, que eu digo, que de fato, quando eu voltei, eu passei no concurso na Faculdade de Engenharia Elétrica para ser professora. Então, só demorou 20 anos de eu me formar na faculdade para, de fato, sentir que eu tinha chegado onde eu queria, né? E aí, me mudei para essa sala, que hoje estou morrendo de saudades dela, estou aqui já há alguns meses aqui em casa, é a minha sala lá na Faculdade de Engenharia Elétrica. Bom, aí agora começa a parte divertida, ou tudo já foi, assim, para mim já foi divertido, mas agora eu vou falar um pouquinho do que eu faço desde então como professora, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz como professora, eu já participava antes de um grupo chamado WE, Women in Engineering, não sei se vocês já ouviram,
são mulheres na engenharia, que faz parte desse I3E. O I3E é uma associação de engenheiros eletrônicos e eletricistas mundial. Ela começou com eletrônicos e eletricistas, mas hoje abrange todas as engenharias, né? Então, você se associa, ele é como um networking, e dentro do I3E, tem o I3E Women in Engineering, é um grupo dedicado às mulheres. E a ideia também é conectar, é fazer networking, é promover cursos, e é estimular e inspirar as jovens a participarem e irem para as áreas de STEM. Esse grupo foi formado na Unicamp, eu não fui a fundadora, as fundadoras estão aqui, a professora Paula, acho que talvez vocês conheçam, é uma das que puxou esse movimento, a Vanessa também, né, e essas aqui, então eram alunas de pós-graduação da FEC que formaram o Unicamp. E aí eu me agreguei a elas. E esse grupo, vocês podem ver, eles fizeram projetos fantásticos. Eu vou contar rapidinho alguns deles, mas foi uma das coisas que mais me motivou, né, e me deu essa sensação de pertencer a algum lugar, né. Andar pelos corredores da FEC, mesmo como professora, mesmo tendo a minha sala com o meu nome, ainda parece um pouco solitário. Ainda nós somos lá 5 mulheres em 75 docentes. Somos só 5 docentes mulheres. Então, ainda estamos... Mas se você reúne essa garotada, as alunas de graduação, as alunas de pós, a gente começa a se sentir que faz parte de um grupo um pouquinho maior, né? Então, você veja que aqui é um grupo que a gente tem, né, quer dizer, isso já tem uns 3 anos, mas a gente conseguiu fazer vários projetos com o Unicamp. Eu não vou falar de todos esses aqui, mas só para vocês terem uma ideia, então, uma das coisas que a gente começou a fazer foi trabalhar com alunos fora da Unicamp, fazendo oficinas de programação e oficinas de eletrônica. Veja, tem alunos de 15, 17 anos, aqui é o Ciência e Artes nas férias da Unicamp, a gente fez algumas edições. A gente foi para o Liceu, num programa que chama Liceu Todo Seu, e a gente trabalhou com crianças até de 4, 5 anos, foi uma graça, 13, 14, 6 a 10, e a gente também trabalhou um pouquinho com Hack Day, até com alunas de graduação. Só para vocês terem uma ideia, esse é o Snap Circuit, que era a parte de eletrônica, ele parece um Lego bem bonitinho, colorido, e as crianças, então, de 4 anos conseguem montar e faz essa hélice voar, toca musiquinha, é uma graça, a criançada adora, não dá choque nem nada, e a gente usa também esse MIT App Inventor, que é uma plataforma, aqui seria como se fosse o celular, a tela do celular, emulando a tela do celular, você arrasta botões, programa, e você cria um aplicativo de celular. Então, nas oficinas de aplicativos, o pessoal sai programando, sai com um programinha no próprio Android, funcionando, com um programa que eles mesmos fizeram. Então, durante os primeiros anos como docente, eu me envolvi bastante nesses programas. Agora, eu confesso que eu estou um pouquinho mais afastada por conta da chefia, né? Mas só para vocês terem uma ideia, então a gente fez esse Girls Hack Day, um monte de menina programando, tentando fazer um aplicativo em Android. A gente fez esse Ciência e Arte nas férias, que a gente chamou da eletrônica computação, não é mágica, é ciência. Então, era aberto para meninos também, você vai ver que tem meninos, mas a gente puxou sardinha para as meninas, e os instrutores eram quase todos mulheres, os voluntários, mentores, quase todas mulheres, você vê que tem 2 meninos aqui, então a gente nunca segrega, mas a gente estimula muito que as mulheres participem, né, então, veja que tem, assim, as mulheres aqui, né. Aqui só alguns depoimentos da criançada, né, engenharia não parece impossível agora, poderíamos ganhar um Snap Circuit para levar para casa, gostei de tudo, me diverti, muito bom, para ficar melhor, só se ficasse mais tempo fazendo mais experimentos. E o pessoal também que participa como mentora, né, foi incrível ver a reação deles quando conseguiram fazer o aplicativo, foi uma experiência muito boa. Os jovens viram que carreiras exatas são possíveis, pode ser divertido fazer parte do processo de criação, então, assim, tanto os mentores quanto as crianças que participavam sempre deram um feedback muito positivo.
A gente também, veja, no liceu, olha que gracinha, olha o tamanhinho da turma, tudo pequenininho, e fazendo e mexendo com uma parte eletrônica e tal. Assim, foi um processo super legal. E a gente também tem o Unicamp de Portas Abertas, que é um programa que a Unicamp abre as suas portas. Esse ano, infelizmente, não teve, mas a Unicamp abre as suas portas, e existe uma sala do Wii. Isso aqui, você viu que é meio é um tule vinho aqui? Não, é lilás. E é uma sala dedicada às mulheres, e lá dentro a gente faz palestras, são as professoras, as alunas de pós, dando palestras para as meninas, mostrando que tem, sim, engenheiras de sucesso, tem engenheiras estudando nessa faculdade, pessoas que têm um interesse, derrubando os mitos de que que mulher não é bom em matemática, que a mulher não é boa em engenharia, e a gente tem aqui alguns, a gente recebe sempre um feedback bem legal, né, das alunas, dizendo que fez toda a diferença elas perceberem que existem mesmo outras mulheres engenheiras, que é possível cursar engenharia e que não tem nada de errado com elas, porque às vezes quando a pessoa pensa, eu quero fazer engenharia, a primeira coisa que passa para mim, nossa, mas será que eu sou doida? Porque eu não vejo ninguém, eu olho aquele gráfico 5%, meu pai olha meio torto para mim e fala, mas por que engenharia? Então, ir, né, e conversar com outras engenheiras e falar, não, isso, quer dizer, é uma carreira como qualquer outra, né, e tem oportunidades e tudo, então o pessoal gosta muito. Bom, eu brinquei, né, e nas horas vagas o que eu faço? Mas, na verdade, o que eu quis dizer aqui, com o que eu trabalho hoje, né? Já está acabando, viu, gente? Mas eu vou falar, então, eu vou falar por alto qual que é o meu trabalho, e quero contar um caso específico que a gente está trabalhando nesse momento, nessa semana, que é da Covid, que está super desafiador e super interessante, e a gente já ganhou prêmio, e estou super empolgada com isso. Então, vamos lá. Eu trabalho, então, hoje, eu coordeno esse laboratório chamado Medical Image Computing Lab, ou seja, laboratório de computação aplicada à imagem médica, né? Esse aqui é um grupo, dentro do nosso grupo. Agora, claro, já algumas pessoas já saíram, isso tem uns 2 anos essa foto, mas é um grupo bacana. Sempre com muita mulher. Então, hoje, a minha área principal é Deep Learning para análise de imagens médicas. Eu não sei quantos de vocês ouviram falar em Deep Learning. Deep Learning é uma área da computação que é aprendizado de máquina, que é um pedacinho da inteligência artificial. Então, a gente já viu filme de inteligência artificial, os robôs dominando a Terra, mas não é bem isso. Na verdade, a inteligência artificial é a ideia de que as máquinas podem ser ensinadas a pensar ou tomar decisões sozinhas, porque o que acontecia antes? O aprendizado de máquina. Antes, no programa de computador, você dava uma receita de bolo para o computador, era um programa, você falava, primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo, depois faz aquilo, e o computador vai lá e executa. O aprendizado de máquina, você não dá um conjunto de regras para ele. Você, na verdade, ensina como você, teoricamente, ensinaria os humanos. Ensina, por exemplo, como é que você ensina uma criança a falar? Você mostra uma maçã e fala, isso é uma maçã. Você mostra uma banana e fala, isso é uma banana. Que dá até para ela provar a banana. Mas você não fala, olha, maçã é vermelha, redonda, tem uns risquinhos na casca. Não, ela observa. Uma maçã, outra maçã, outra maçã. Ela acaba, na cabeça dela, entendendo que uma maçã é vermelha, mas existe maçã verde, né? A mesma coisa com o aprendizado de máquina. A gente não ensina a máquina dando passo a passo, maçã vermelha, redonda. A gente fala 20 exemplos de maçã e ela vai começar a aprender a dizer, quando você mostrar uma foto, ela vai dizer, isso é uma maçã, né? Então, essa é a área de aprendizado de máquina, e eu trabalho, então, usando esse aprendizado de máquina em imagens médicas. Boa parte do meu trabalho eu posso dizer, é no cérebro. Então, eu faço parte do Brazilian Institute, Research Institute Brain, né? É o Instituto Brasileiro de Pesquisas no Cérebro. Então, essa daqui é uma aluna minha, por exemplo, dando uma entrevista até para a EPTV, de um programa que a gente fez, um algoritmo, usando machine learning, usando aprendizado de máquina, onde a gente apresentava as imagens do cérebro. Esses pontinhos verdes aqui são lesões, a pessoa, né,
ela tinha lesões, que aqui você talvez consiga enxergar como esses pontinhos um pouco mais esbranquiçados, que aqui foram pintados. E a gente, então, faz a máquina pegar imagens que ela nunca viu e procurar o que é, por exemplo, aqui ela está marcando em vermelho o que é substância branca do cérebro, foi automático, o computador é que fez isso, e depois dentro da substância branca, onde é que estão os pontos que seriam as lesões, né? Então esse é um tipo de algoritmo que a gente desenvolve, que é muito interessante, porque daí o médico pode, por exemplo, se esse é um paciente de esclerose múltipla, que tem esse tipo de lesão, o médico pode acompanhar ao longo do tempo, se essas lesões estão crescendo, estão diminuindo com o tratamento, o computador pode calcular o volume, né, o tamanho da lesão. Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz. Esse daqui é um outro trabalho, por exemplo, a gente tem uma imagem, né, que ela vem do cérebro em nível de cinza, vem assim, né, ou assim como está aqui, e o programa automaticamente segmenta o cérebro. Segmentar o cérebro, ou seja, marcar, pintar em vermelho tudo que é cérebro, é massa encefálica, vamos dizer assim, e o resto que é osso, que é ar, fica de fora. E aí ele cria, tá vendo esse cérebro 3D. Isso tudo é feito automático, é um aprendizado de máquina. A gente treina uma máquina, o computador, a aprender a fazer isso. Essa segmentação manualmente por um médico leva 12 horas. O nosso algoritmo leva alguns segundos, né? Mas demora tempo para treinar, para criar o algoritmo. Depois que cria, você economiza 12 horas do médico e faz isso em segundos. Aqui é, por exemplo, a mesma coisa, só que segmentando partes do cérebro, estruturas separadas do cérebro, corpo caloso, amígdala, hipocampo. Então, isso também é o que a gente faz muito isso, segmentação, separação das estruturas de interesse, usando algoritmos de aprendizado de máquina, tá? Aí, só para terminar, eu quero contar rapidinho desse desafio que a gente está participando agora, que é um desafio que está me empolgando bastante. Esse desafio chama Desafio IdeaGov, ele foi lançado há um mês atrás, e o objetivo dele era desenvolver soluções tecnológicas para tentar ajudar no combate à Covid. Combate, nesse nosso caso aqui, na verdade, tentar auxiliar diagnóstico e prognóstico, através de imagens de CT de tórax e raio-x de tórax. Diagnóstico, acho que todo mundo sabe, é quando é para dizer se o paciente tem ou não tem Covid, usando, por exemplo, a imagem, ao invés de usar um teste de laboratório. O prognóstico seria até mais interessante, que é dizer como é que ele vai evoluir, é tipo uma previsão, é quase uma bola de cristal. É aprender, olhando para a imagem, dizer, olha, esse paciente parece que vai evoluir de forma ruim, vai piorar rápido, é melhor ele ser internado. Não, esse paciente parece que tem são lesões mais leves, ele talvez possa ser tratado em casa, coisas do tipo, tá bom? Então, o governo lançou esse desafio, então, e dividiu em 3. O desafio 1, desafio 2, desafio 3. Eu vou falar rapidinho cada um deles. O desafio 1 era assim, dado um raio-x de tórax, dizer se ele é COVID, se ele é controle a gente chama pessoa saudável, completamente saudável, e não COVID. Tem esse caso aí para atrapalhar um pouquinho. É um paciente que não está com Covid, mas ele tem alguma coisa no pulmão, ou seja, ele não tem um pulmão saudável, né? E a gente olhando assim, é tudo meio parecido, a gente não consegue nem saber direito para onde olhar. Claro, aqui a gente vê um pouquinho, quanto mais essas regiões esbranquiçadas aqui, chamadas de consolidação, tem algumas lesões aqui. Mas a gente pode achar que isso aqui também é lesão, tal, e não é, esse cara é um cara saudável. Então a gente quer treinar o computador para fazer isso. Como é que a gente faz? A gente usa o que a gente chama de deep learning, uma rede convolucional, e aí não dá para entrar em muito detalhe aqui, mas aqui nada mais é do que a gente chama de redes neurais, são várias operações matemáticas com matrizes, tudo que está por trás dessa rede são operações matriciais de números, porque essa imagem aqui, no fundo, é uma imagem cheia de números. Cada pixel né, ela, na verdade, se traduz para um número. E aqui, essa aqui eu faço uma normalização da imagem, faço um monte de multiplicação matricial e dou a resposta se é COVID ou não COVID. Nós conseguimos, a mesma coisa a gente teve ideia para fazer, aí a gente teve uma sacada. Tomografia é parecida com raio-x, qual que é a diferença? Ela é 3D, ela tem uma resolução muito melhor, e ela é 3D, mas ela é muito mais cara.
O que a gente teve ideia? Falou, bom, nós vamos usar a mesma arquitetura, a mesma rede, as mesmas matrizes, a mesma multiplicação, só que eu tô com a imagem 3D, eu vou transformar ela em 2D, fazendo uma projeção bidimensional. Então, de novo, vou usar uma matemática aqui, para usar a mesma solução que eu usei para raio-x. Para que eu vou começar de novo do zero, né? Então, a gente conseguiu aproveitar a mesma solução, transformando a imagem de CT numa imagem bidimensional e tivemos um resultado excelente. Eu vou mostrar os resultados. E o terceiro é assim, já é um desafio mais difícil, que é a segmentação do pulmão da lesão. É dada, isso aqui é uma fatia de tomografia, tá, gente? É como se eu cortasse o corpo da pessoa, passasse uma faca, assim, na barriga dela e dividisse a parte de cima do corpo com a parte de baixo. Eu tô vendo, né? Então, aqui são os pulmões. Eu tenho essa imagem, o médico delineou tudo que é pulmão, é essa parte, tudo que está pintado é pulmão, mas em verde é lesão, né? É o que, teoricamente, se fosse uma pessoa saudável, não deveria estar lá, que é essa parte aqui, esbranquiçada. O médico pinta e a gente tenta treinar um computador para fazer igual. Então, esse é o que o nosso computador deu de resposta e o que o médico deu de resposta. Vê que o nosso tem uns errinhos aqui, tá um pouco mais falhadinho, mas a gente pegou boa parte, né? A gente usa também uma rede um pouquinho mais complicada, mas faz a mesma coisa. Segmenta pulmão, segmenta lesão e dá um resultado. Bom, o que aconteceu? Semana passada a gente recebeu o resultado, nós fomos, ganhamos o desafio, passamos para a última etapa, em segundo lugar no desafio de radiografia, de 12 participantes, e em primeiro lugar nos outros dois desafios, né? Esse de radiografia em segundo lugar, os de tomografia em primeiro lugar. Com resultados, assim, bem impressionantes. Ponto 98, a área embaixo da curva, quer dizer, a gente acertou 98,6% quase, né? A gente consegue detectar com pouquíssimo erro quem tem Covid, quem não tem Covid, só olhando para a tomografia, o computador, né? Também para a radiografia, mas o nosso resultado não está tão bom, nós estamos tentando melhorar. E aqui, o nosso resultado de segmentação, esse DICE seria quanto que sobrepõe uma imagem do médico com a nossa imagem, e 0,86 até que é um valor bem grande, a gente quer melhorar. Qual que é o próximo passo? A gente agora está conversando com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para implantar esse sistema na rede pública de saúde, ou seja, por colocar o nosso modelo, nosso programinha, e qualquer médico do Brasil pode subir uma imagem de CT de um paciente ou de raio-x, e o programa dá um laudo, que é, claro, o médico sempre tem que analisar depois, mas ele dá uma probabilidade de ser ou não Covid, por exemplo, e dá as lesões delineadas, aquela lesão pintada que eu mostrei. Isso vai levar um tempinho ainda para entrar, mas existe uma pressa, né, do governo, existe uma pressa de todo mundo que isso comece a funcionar, porque tem hospitais em todos os cantos do Brasil que nem tem tomografia, então tem que, às vezes, acompanhar um paciente só com raio-x. Claro que isso também não vai servir só para Covid, isso vai servir para qualquer doença pulmonar, pode ser estendido depois, né, de ser treinado, mas agora para Covid existe uma urgência e a gente está conversando aí para ter um piloto no próximo mês, então ando super empolgado, todo dia tem reunião com os meus alunos para a gente melhorar ainda mais isso que a gente fez, né. Esse desafio rendeu aí um monte de convite para entrevista, aqui mostra um pouco o time que participou desse projeto, eu, o professor Lotufo, os alunos, tal, e aqui eu andei me sentindo famosa aí por um pouquinho nesses últimos dias. E eu pus aqui um pouco que é propaganda alma do negócio, e eu já vou até falar por quê. Bom, e agora, acabou? A apresentação eu posso dizer que sim, porque vocês já devem estar cansados, mas a questão, e a minha jornada, né? Já cheguei onde eu queria? Então, na verdade, não, né? A gente, graças a Deus, eu espero ter aí mais um monte de idas e vindas e outras coisas para fazer na minha jornada. O dia que a gente chegar no fim mesmo, mau sinal, né? Sinal que não tem mais nada para fazer. Então, eu estou super com uma expectativa muito boa do que vem pela frente ainda. Eu fiz essa slide aqui, não sei se era muito intenção da palestra, mas eu gosto de dar conselho.
e assim, gosto de conversar com as minhas alunas, com alunos, e eu costumo, tem algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, que eu acho que se tivessem me dito quando eu era mais jovem, eu teria sofrido menos, né, são coisas que eu já falei ao longo da apresentação, mas que eu queria relembrar aqui. Primeiro que a trajetória da vida não é uma linha reta, né, então pare de se cobrar tanto, de, ai meu Deus, será que estou perdendo tempo, será que eu estou dando volta, será que agora eu mudei de ideia, tudo bem mudar de ideia, assim, a vida não é para ser uma linha reta. Quem disse que tem que ser uma linha reta? Pegar uma profissão e ir até o fim. Aliás, existe um estudo até que dizem que nessa século XXI, uma pessoa vai mudar de profissão de 5 a 7 vezes, né? Antigamente você nascia engenheiro, morria engenheiro. E se você olhar, é isso, assim, você vai mudando, né? Vai mudando, e é natural, e é esperado até. Acho que quem fica agora muito tempo numa linha reta é até estranho, né? Então não se cobre tanto procurando essa linha reta que ela não existe. A segunda coisa que eu costumo dizer, que pouquíssimas são as decisões que não têm volta, né? Alguns alunos falam, eu não sei se eu pego esse estágio ou se eu pego intercâmbio, nunca mais, se eu decidir isso, minha vida vai mudar para sempre. Não é muito verdade. Às vezes, caminhos diferentes chegam no mesmo lugar depois, né? Tem uma bifurcação, depois volta. Eu falo, as únicas decisões fundamentais que não tem volta é matar alguém, é morrer, né, é fazer uma coisa muito grave, decidir um emprego, decidir estudar um idioma, pode sim abrir outras portas, pode te levar por outros caminhos, mas também pode ser que você chegue nesses mesmos caminhos de um outro jeito, então não sofra tanto com todas as decisões, a gente toma decisão todos os dias, se a gente ficar paralisado com cada decisão, porque achando que é a última vez que eu vou poder pensar na minha vida e tomar uma decisão, a gente sofre, né? Então, veja, eu tinha essa vontade de ser professora, fui trabalhar na indústria, chegou um momento e falei, não, mas não é a indústria que eu quero, voltei para fazer, e tudo bem, né? Então, tudo bem mudar de ideia. Né? A terceira coisa é que eu falo, a propaganda é a alma do negócio, não tenha vergonha de se promover. Isso é uma das coisas que, inclusive, tem pesquisas que dizem que mulheres ganham menos porque sabem se promover menos, porque pedem menos, não sabem negociar salário. Então, a gente não pode ter vergonha de fazer um pouco de marketing de si mesmo. Não pode exagerar. A medida talvez seja o problema. A gente não pode exagerar e não pode fazer propaganda enganosa. Falar aquilo que a gente não faz, falar aquilo que a gente não é. Né? Fazer a propaganda sem o conteúdo é feio, mas mais comum é a gente ter conteúdo e ter vergonha de fazer a propaganda. Né? Então, não tenham vergonha. Se promovam na medida certa, com seriedade, sem exageros, mas aprendam a fazer um pouco de marketing, isso é importante para a gente. E a última coisa é falar dos pratos, realmente assim, a vida inteira a gente vai ter mais pratos do que a gente é capaz de equilibrar, e a gente tem que parar de tempos em tempos, né, quais realmente importam, posso deixar esse aqui cair, esse aqui não vai dar para segurar, de novo, não sofram cada vez que um prato cair e quebrar, porque faz parte, a gente não dá conta de tudo o tempo todo. Então, vou terminar agradecendo, deixando aqui meus contatos, meu e-mail, a minha sala. Quando eu mostrei a foto da minha sala, eu não mostrei o outro lado que tem um sofá, então todos são bem-vindos, tem uma máquina de café, quiserem fazer perguntas agora, estou à disposição, quiserem vir depois na minha sala, quando puder, depois do distanciamento social para bater um papo, também estou à disposição. Acho que é isso, gente. Obrigada. Espero não ter falado demais. E quem quiser conversar, perguntar coisas, à vontade. Letícia, super obrigada pela palestra. Adorei. Os seus conselhos servem para tudo, até para mim, que já estou velha. A gente tem que ouvir de tempos em tempos, que a gente é bom lembrar essas coisas. É isso mesmo. Eu também adorei, achei ótimo também essa parte, né? Obrigada. Bom, acho que a Gabi é suspeita, porque também trabalha nessa área parecida, né, Gabi, de processamento de imagens aí do cérebro. Também faz parte desse grupo Brain aí. Mas, enfim, realmente a área de vocês é muito interessante. Parabéns, Letícia, pelo prêmio, né, da Covid, essa aplicação agora, né? Então, muito bom, assim, a gente saber que tem gente, assim, a gente sabe que a Unicamp está atuando em várias, né, linhas aí no combate à Covid, e, né, conhecer alguém, assim,
enfim, acho que é um privilégio, né, para mim, para as meninas, Obrigada. tudo mais. Então, meninas, por favor, aproveitem aí, né, Uhum. e façam perguntas. Pode tudo, até perguntar a idade. Eu tenho uma Vamos lá. pergunta. Diga. Eu perdi um pouquinho da palestra porque minha internet caiu, mas eu consegui acompanhar um pouco. Esse desafio que você estava fazendo das imagens do pulmão da Covid, eu fiquei curiosa para saber quanto tempo mais ou menos demora para tipo, sair o diagnóstico e tudo mais, para gerar as imagens. Ah, tá. Porque o teste de hoje tipo, demora alguns dias, né? E é bem demorado. Então eu queria saber se esse aí é mais rápido ou demora um pouco mais. Legal, Larissa, obrigada pela pergunta. É super rápido, né? Então, assim, vamos falar no tempo. Ao invés de você colher o exame, um sangue ou alguma coisa para fazer o exame, você teria que fazer um raio-x ou fazer um CT de tórax, que aí demora alguns minutos, né? 2 minutos, 3 minutos, faz a minha imagem. Aí é o tempo de botar a imagem no servidor, que é fazer o upload numa plataforma online, e a resposta sai em 10 segundos, mais ou menos, né? Então, se somar do tempo que você entrou na máquina de raio-x ou na máquina de CT, até o tempo de upload da imagem e tudo, não dá 5 minutos, né? A gente sabe, é a primeira vez que eu tô tão empolgada, eu digo, porque é a primeira vez que a pesquisa sai do laboratório e talvez vá para o hospital, isso para mim é muito empolgante, porque a gente pesquisa muito, às vezes escreve paper, faz algumas coisas, mas ela não acaba não sendo aplicada, então essa é a primeira vez, no meu caso, que uma pesquisa está tão perto de virar realmente algo a ser usado, assim, para todos os hospitais, mas tem, claro, ainda precisa melhorar, porque assim, a gente treinou, o nosso algoritmo treinou com um conjunto limitado de imagens, 1.000 imagens, 2.000 imagens, e aí às vezes a imagem que vem lá de um hospital lá no interior, alguma coisa assim, ela vai ser tão diferente que o algoritmo pode se atrapalhar. Então a gente vai ter ainda mais uma etapa agora, meio de retreinamento, de melhorar, deixar o algoritmo melhor. Mas, pela conversa com o pessoal do IDEA-Gov e do Hospital das Clínicas, talvez no próximo, daqui uns 30 dias, a gente já pode ter ele rodando, e aí são segundos mesmo. Só para fazer um parênteses também, Larissa, esse sistema já tem alguma coisa similar, estrangeira, funcionando em RAD, no pessoal lá do HC de São Paulo, né? Mas ele ainda tem uma série de problemas, e principalmente que ele não trabalha com raio-x. E CT, que é tomografia, é muito mais cara e nem sempre é feita. E raio-x, que é o nosso caso brasileiro, seria muito melhor. Então, existem algumas soluções pelo mundo, mas nada está sendo muito usado. Então, eu diria assim, que esse algoritmo, talvez ele não substitua, não tire a necessidade de fazer o exame mesmo, laboratorial, mas ele pode antecipar. O cara vai lá, faz um raio-x, colhe o exame vai demorar uma semana, mas pelo raio-x, o programa já pode dizer, olha, tem 80% de chance dele ter Covid. E aí o médico já pode tratá-lo diferente do que simplesmente mandá-lo para casa. Então, de fato, se funcionar, assim, se a gente conseguir botar ele em produção, que a gente chama, acho que pode trazer muito benefício para a população brasileira, principalmente para quem só tem acesso a um raio-x, e para não ficar esperando os testes. Então, a gente está com uma expectativa bem alta, assim, no sentido, como eu disse, no mínimo de alertar o médico. A palavra final, nesses algoritmos a gente costuma dizer que a palavra final ainda é do médico, ele tem que avaliar o todo, mas o programa vai dizer, olha, eu costumo acertar 98% das vezes, e eu estou dizendo que esse paciente tem 80% de chance de ter. Então, o médico já tem um elemento ali para olhar com mais cuidado aquele caso e falar, realmente, talvez essa pessoa precise ficar em observação, né? Então, é muito rápido, desculpa, eu falei bastante, mas para dizer, o teste, se você me dá a imagem, em 10 segundos eu te dou a resposta. Muito diferente do exame laboratorial. Mas se somar com o exame e tudo, dá 5 minutos. Tá bom? Obrigada, achei muito legal. Legal. Eu falei que eu sou um perigo, que eu me animo e falo demais.
E para você criar esse programa foi difícil? Tipo, você enfrentou algumas dificuldades para criar esse programa? Sim. Quais são as maiores dificuldades desse programa em especial? Como a gente já trabalhava há muito tempo com a imagem do cérebro, o que a gente já sabia de experiência de trabalhar com as imagens é parecido. Mas, quais são os principais problemas? Primeiro, ele requer uns truques de processamento, um pouco de experiência, de você falar, essa imagem está muito escura, a gente vai precisar fazer um tratamento, essa imagem tem tamanhos diferentes, nós temos que deixar todas o mesmo tamanho. Então, tem uma parte um pouco de usar a nossa experiência com imagens para traçar uma estratégia. Então, a estratégia é uma parte do sucesso e que, às vezes, depende de quanto você já conhece de trabalhar com imagens. A outra parte difícil é poder computacional. A gente precisa de muita máquina rodando muito tempo, você não tem ideia. A gente, então, como é muito caro comprar essas máquinas para o laboratório, a gente paga as máquinas da Amazon, chama Amazon Cloud Service, né? A gente paga para rodar máquinas bem poderosas, computadores com vários cores, com muita memória RAM. Para você ter uma ideia, a gente precisa, às vezes, 64 de memória RAM, 128 de memória RAM, os nossos computadores não têm 8 aqui. Então, a gente precisa conhecer as estratégias, essa é a parte que demorou. A segunda parte que demorou é porque a gente precisa de máquina super poderosa e demora tempo. Às vezes, para treinar um algoritmo, para ver se deu certo, leva 12 horas. Aí você põe para rodar o programa, espera 12 horas, aí vê o resultado e vai ver que o resultado não foi bom. Aí mexe, põe para rodar mais 12 horas, mais um montão de dólares, porque cada vez que você roda, você paga para a Amazon e paga em dólar. Então, as dificuldades são ter o conhecimento das técnicas, ter o dinheiro, o computador, para pagar os computadores, ter tempo, porque isso leva muito tempo, né? E depois realimentar e começar tudo de novo, né? Mas, como eu disse, como era próximo às coisas que a gente estava acostumada a fazer, a gente já estava acostumada com essas dificuldades. São as mesmas dificuldades de trabalhar com imagens do cérebro por exemplo, né? A outra dificuldade nesse caso é que era uma competição e que tinha um prazo super curto. Então, era quase uma corrida. E a gente varou noite, os alunos... a gente fazia reunião todos os dias de manhã, e todas as tardes, todo mundo rodando, cada um em paralelo, uma ideia, aí na outra reunião, a minha deu certo, a minha não deu, vamos juntar essa com essa. Trabalho em equipe muito importante, muito importante. Esse trabalho foi desenvolvido com o pessoal do laboratório meu, no MICLAB, junto com a Neuromind, que é uma startup, que é liderada foi fundada por um professor também, o professor Lotufo, e então é uma equipe, assim, e horas de processamento, horas de código, horas de máquina, reuniões, e vai tentando, e aquela pressa, né? Mas, como eu disse, sempre um desafio parecido do que a gente estava acostumado, só teve um pouco, talvez, a pressão do tempo e a competição, que deu um gostinho a mais nesse desafio. Não sei se respondi. Tem alguma coisa no chat? É muito complexo, mas é legal. É bem divertido. Letícia, eu tenho só uma curiosidade, que é quantos professores são lá na Faculdade de Engenharia Elétrica e quantas são mulheres mesmo? Nós estamos perdendo professores, né? A gente já teve mais uma demissão, aí eu não sei o número exato, mas acho que são 75 professores, se não forem 76 ou 74, mas é isso, 75 docentes, 5 são mulheres. Vocês estão pior que a gente na física. Quantos são lá? Lá são 80 e poucos professores e 8 mulheres. Vocês já chegaram no 10%, muito bem. Estamos bem. Lá a gente já esteve bem pior, né? A gente já teve, assim, 3, né? Agora, recentemente, eu e mais 2 fomos contratadas em menos de 5 anos. Então, chegou um momento que tínhamos só 2 docentes, assim, um negócio triste mesmo, bem triste.
Vanessa. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Ai, perdão. Em toda a sua carreira, você fala que você foi para um lado, você foi para um outro, e em algumas profissões, alguns trabalhos que você teve, você não estava totalmente feliz, e você no final falou que nunca vai ter uma resposta definitiva, que nunca vai ter volta. Qual foi assim, o ponto inicial que você descobriu isso? Porque até então, quando a gente entra na faculdade ou escolhe uma carreira, ou até mesmo para se inscrever no vestibular, a gente tem que escolher, tipo, uma profissão. E muitas das vezes, eu posso falar por mim, por exemplo, muitas das vezes eu escolho uma profissão mesmo sabendo que talvez não é aquilo que eu quero. Uhum. Então, eu demorei muito para descobrir, Ruth. Demorei tanto que eu faço questão de falar para as meninas mais jovens que eu hoje, exatamente, já contar esse segredo o mais cedo possível, porque quanto antes você descobrir isso, você fica mais aliviada quando você vai tomar uma decisão. Eu, particularmente, só descobri isso quando eu larguei a Volkswagen para um salário bom, a indústria, voltei para o mestrado, voltei para a faculdade, voltei a estudar, virei bolsista, e aí no meio do mestrado, né, e doutorado, eu comecei a perceber, falei, bom, teve uma decisão lá atrás que eu tinha tomado, quando eu me formei, que foi virar, ir para a indústria ao invés de ir para a universidade, e que depois eu mudei de ideia de novo. Mas, aí eu falei, puxa, fiz burrada, se eu soubesse, tinha ido direto, estava muito mais nova, mas não é bem verdade, não é fiz burrada, porque na verdade, as decisões que eu tomei, as coisas que eu fiz, me fizeram quem eu era, no sentido de que eu só aprendi alemão porque eu fui para a indústria. Quando eu fiz o concurso, a minha experiência na indústria contou ponto, né? Eu também não falei, mas eu tenho um MBA pela FGV em Business, né? Então, eu sou a soma das coisas que eu decidi fazer. Então, primeiro que eu vi que, assim, nada que eu fiz foi perdido, né? Decisões que poderiam parecer erradas ou desvios, na verdade, somaram. Todas somaram a experiência, até para descobrir o que eu não queria. Eu acho que hoje eu sou feliz, muito feliz no que eu faço, porque eu descobri que eu não seria feliz na indústria. Mas se eu talvez tivesse vindo direto ser professora, talvez tivesse uma pulguinha na minha orelha sempre falando, mas será que a indústria seria melhor? Né? Então, até as coisas, os caminhos que eu decidi não seguir, na verdade, foram importantes para me mostrar o que eu não queria, o que eu não gostava. Só que, para resumir, eu vou te explicar, Ruth, qual que é a minha conclusão, por que eu posso afirmar que não é só o meu caso, que a maioria das decisões não são tão importantes assim quanto a gente pensa. Porque basta você olhar para a Gabriela e para mim, por exemplo. Vamos comparar, é a pessoa que eu mais conheço aqui, Gabriela Castellano, professora também. Ela fez, provavelmente, a trajetória dela não tem nada a ver com a minha. Deve ser outro caminho, outro... Mas a gente faz hoje coisas muito parecidas. Eu poderia estar fazendo o que ela está fazendo e vice-versa. A gente trabalha em coisas... Né, a gente orienta alunas, trabalha com imagens do cérebro e tal. Então, o que me mostrou que teria vários caminhos para eu chegar onde eu cheguei hoje. Eu podia ter feito física e estar onde eu estou. Eu podia ter feito matemática, ter sido professora de matemática e estar onde eu estou. Então, o que a gente descobre é que diploma, uma experiência na indústria, ela não é um carimbo, uma caixa que vai te prender e falar, você só pode ficar aqui dentro. Ela como se fala, ela é um degrau que você te ajuda a subir para a próxima etapa. Então, em diploma superior, pode ser na física, pode ser na engenharia elétrica, pode ser na matemática, ele pode levar no fim a mesma doutorado em imagem médica, né? Então, um resumo, Ruth, é que eu só descobri isso quando eu comecei, e isso talvez você possa fazer. Eu comecei a olhar lá na frente quem eu queria ser no futuro e perceber que as pessoas que estavam fazendo coisas, elas tinham backgrounds muito diferentes, elas tinham trajetórias muito diferentes e todos chegaram no mesmo ponto. Então, eu comecei a perceber que essas decisões, a maioria delas, elas não te prendem, elas te dão mais ferramentas. E antes a gente entendia, bom, eu vou pegar meu diploma de engenheira e aí eu vou ficar numa caixinha de engenharia e nunca mais vou poder sair. Ou eu vou pegar meu diploma de física e vou ficar numa caixinha que e não é isso, né? Diplomas, experiências profissionais, elas vão montando um rol de habilidades suas
e o que você vai ser, o que você vai fazer dessas habilidades, você continua tendo liberdade. O fato de ter escolhido desenvolver uma habilidade, outra habilidade, não limita depois. Claro que te ajuda. Se você desenvolver um monte de habilidade na área de humanas, se você quiser trabalhar com a computação, você vai ter que, no mínimo, em algum momento, desenvolver um pouco de computação, né? Então, as habilidades que você desenvolve são ferramentas que te permitem chegar em alguns lugares. Se você desenvolver muita habilidade numa direção, você vai chegar mais naquela direção. Mas elas não te limitam, elas abrem portas, elas não fecham. Isso eu descobri muito tarde, eu acho. Eu sofri muito. Eu chorei quando eu deixei a Volkswagen, eu achei que eu era uma burra de deixar um salário. Eu chorei em várias decisões e só descobri que deu tudo certo depois que eu consegui virar professora e olhei para trás e falei, não precisava ter sofrido tanto, né? Por isso que eu falo que eu adianto essa dica para vocês. Então, desde já vocês podem exercitar isso. Olhem em volta, olhem pessoas que vocês admiram, que estão fazendo coisas que vocês gostariam, perguntem para elas, ou vejam no currículo que elas fizeram, cada uma fez um negócio completamente diferente, e no fim parece que elas fazem coisas iguais. Então, não faz tanta diferença assim, aquela escolha do vestibular, aquela emprego, aquele estágio. Entendi. E outra pergunta que eu tenho, e também é referente à sua vida acadêmica e profissional, é que normalmente a gente sofre uma pequena pressão, né? Pra entrar na faculdade assim que sai do ensino médio e tal, porque você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida, enfim. E você entrou, você foi descobrindo ao longo da tua experiência, fazendo acertos e erros, enfim. E você falou que você era uma das mais velhas, quando você entrou para fazer seu mestrado, se não me engano. E você sentiu isso uma diferença, um problema entre a mais velha, ou você entrou mais madura, mais com a cabeça mais centrada naquilo que você queria? Eu senti os dois efeitos, Ruth, você tem toda a razão. Eu senti as duas coisas. Eu me senti meio peixe fora d'água, eu brincava, eu me chamava de dinossauro, até porque o meu RA manteve, então todo mundo tinha um RA 2000, o meu era 89, então as pessoas faziam piada com isso, mas tinha outros dinossauros, mas enfim, existia um pouco a sensação de peixe fora da água, as pessoas estavam indo para o bar, eu estava casada, depois eu fiquei grávida, então tinha a sensação um pouco de estar deslocada, estar defasada, ter que estudar mais que os outros, porque eu tinha parado de estudar, mas tinha o outro lado um pouco mais de maturidade e mais serenidade, de saber, talvez já tinha começado em mim ficar um pouco essa sensação de que tudo vai dar certo no fim, que eu sou capaz, que eu não preciso ficar tão afobada, a vida não é uma corrida, isso é uma outra coisa que eu falo também, a vida não é uma competição, a gente não está competindo com a pessoa do lado, a gente tem um pouco isso, a gente olha no Facebook e fala, fulano já está formado, eu estou aqui, ciclano já conseguiu um emprego, não sei o quê. A gente não está competindo com ninguém, né? Quando a gente passa a perceber que a gente é único, a gente quer fazer parte de um grupo, isso é certeza, Ruth. Então, eu estava lá estudando, eu queria me sentir parte do grupo de alunos, mas quando a gente aprende que ser parte é legal, mas que a gente é um indivíduo, e a nossa trajetória é única, e a gente vai fazer diferente, né, e vai ter idade diferente, e enquanto um está indo para o bar, o outro está indo para casa cuidar do filho, e que isso tudo bem, né, isso não me faz pior aluna, menos competente, menos inteligente, quando a gente percebe que a individualidade faz parte, querer pertencer faz parte, mas a individualidade também faz parte, a gente, de novo, não sofre tanto. Então, eu senti no mestrado e doutorado, apesar de, às vezes, falar, puxa, queria fazer mais parte, queria estar mais nessa idade jovem, me sinto meio velha, eu tinha um pouco mais essa serenidade de falar que tudo bem, eu não estava competindo com ninguém, eu sabia o que eu queria na minha vida, eu dei as minhas voltinhas, essas voltinhas me deram experiência, então eu sempre me destaquei como líder de grupo, como para formar equipes, para falar com as pessoas, porque eu já tinha um pouco mais de idade, mais experiência, e então, assim, quando a gente tem que aprender a se comparar menos com os outros, né? A tua trajetória é tua, a tua idade, tem gente que entra aos 15, tem gente que entra aos 30, e tudo bem, cada um faz a sua trajetória, né? Entendi. Obrigada. Nada.
E aí, meninas, mais alguma pergunta? Eu acho que muita sabedoria, né, Letícia? Coisa de Na mãe, viu, Laura? palestra. É coisa de mãe. Eu falo para os meus alunos, as minhas alunas são minhas filhas, assim. E eu tenho 2 filhos agora adolescentes, também escolhendo carreira, e eu sinto como eles sofrem, né? E como eu sofri. E eu acho que a gente tem que tentar ajudar um pouco a mostrar que um pouquinho de sofrimento faz parte, mas a gente tem que aprender a pegar leve com a gente mesmo, né? Eu posso complementar? Isso que você... eu só queria falar isso que você falou também, essa coisa da caixinha, eu sempre falo para eles também, né, que tem essa ideia da caixinha, de que tem muito separado, exatas e humanas, ou biológicas, né, e que não é assim hoje em dia, né, você tem a formação exata, trabalhou na indústria automobilística e agora trabalha, né, aplica seus conhecimentos na medicina, né, então, só para elas... Acho muito importante isso, eu sempre bato nessa tecla aí, de que realmente você não fica preso numa caixinha, né? Eu queria só complementar uma coisa, também de velha. Eu acho que não é você seguir uma trajetória linear, mas cada coisa que você for fazendo ao longo da sua trajetória, você tenta fazer o melhor possível. Porque daí, aquilo sempre, de alguma forma, vai te servir lá na frente. Agora, claro, se você faz as coisas muito sem se esforçar, daí não. Aí você pode considerar que talvez você tenha perdido o tempo. Mas se você vai fazendo as coisas o melhor que você pode, e aí você fala, não é isso que eu quero, vou mudar. E aí você muda. Acho que não tem problema. A minha trajetória, Letícia, é tão não linear quanto a sua. Também passei por empresa, também fiz mestrado em cristalografia, né? Não tem... Mas acho importante isso, Gabriela, deixa eu até complementar, porque de repente alguém pode dizer que a vida não é linear, como não confundam com tentar fazer tudo ao mesmo tempo superficialmente. Esse é uma outra dica que eu deixei de fora na palestra, achei ótimo você ter comentado, Gabriela. As pessoas confundem com não se preocuparem em ser decisão definitiva, mas confundirem isso com querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, toda superficialmente, né? Isso não é bom. Isso não é bom porque você se desgasta, você fica mais confusa e você não adquire aquela habilidade que você poderia adquirir, nem deixa a sua marca, né? Outra coisa que é muito interessante é como eu cruzo com as mesmas pessoas em diferentes situações, né? Eu cruzei com pessoas que eu trabalhei na Bosch, agora já estou entrevistando gente que trabalhou na Bosch, que quer fazer mestrado, tal. Então, o mundo é pequeno, a gente se cruza. Então, acho que o que a Gabriela falou é muito, 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 muito importante. Tudo bem ter dúvida, mas escolha uma, dedique-se, aprofunde-se, faça o seu melhor, deixe sua marca, deixem as pessoas impressionadas com aquilo. Se daqui 2 meses, 1 ano, 2, você decidir que você vai para outro lugar, não tem problema, porque as pessoas vão lembrar, primeiro, de que você fez bem feito, eles vão ter uma boa impressão sua. Segundo, aquilo que você fez vai, de fato, ter feito você crescer, você vai ter adquirido aquelas habilidades, né, e elas vão ser úteis no futuro, como disse a Gabriela. O que, às vezes, as pessoas confundem quando a gente fala, tudo bem, tá na dúvida, tudo bem, é falar, bom, então tá bom, então vou atirar para tudo que é lado, né? Aí vou pegar 20 caminhos ao mesmo tempo, né? Então, a simultaneidade da era moderna, que hoje eu acho um pouco preocupante, achar que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mais ou menos, né? Então, desculpa, Gabriela, mas você tem toda a razão, e acho que é uma das coisas mais importantes para reforçar. O que vocês escolherem para aquele momento, façam bem feito, façam muito bem feito. No momento seguinte, pode ser que vocês escolham outra coisa, né? Não tem importância, mas enquanto você tiver, se dedique de corpo e alma e façam o seu melhor. Isso aí. Muito obrigada, Letícia, mais uma vez. Eu queria pedir só, gente, 5 minutinhos para a Rafaela falar também. A Rafaela também é mais uma é uma doutoranda também, que também está disposta aí a orientar projetos de iniciação científica, né, que venham a surgir aí da Mafalda.
Oi, Rafa, tudo bem? Oi, Bom gente. dia. Bom dia. Primeiro, obrigada, Letícia. Eu também estava aqui vendo a palestra e é realmente muito útil para todo mundo. Para gente que já está na pós também. Mas, então, eu sou física, sou formada em física. Eu fiz o mestrado na Unicamp também, a graduação na Unicamp, o mestrado, e agora estou no doutorado também na Unicamp. E aí, a área que eu estudo é física de partículas. Eu não sei quanto vocês conhecem dessa área, mas tudo que a gente conhece é feito de partícula. Então, se a gente dividir as coisas, o máximo que a gente conseguir, a gente vai chegar nas partículas elementares, que são as partículas que não dá mais para dividir, que é menor que átomo. Então, tudo que a gente conhece é feito de partícula. Então, essa área que eu estudo, que é mais a área teórica, ela vai por esse caminho mesmo de entender do que as coisas são feitas, entender o universo, entender a matéria que a gente vê, a que a gente não vê. E aí é nesse sentido que eu queria propor os projetos para a gente fazer a iniciação científica com a física de partículas. Então, além disso, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, né, que eu expliquei um pouquinho melhor, e eu acho que dá para a gente tentar fazer uns detectores para a gente não ficar só na teoria. A minha área é mais teórica, mas a gente faz muita análise de dados, né, que é ter os dados e analisar eles depois. Eu acho que dá para a gente tentar fazer uma coisa nesse sentido também. E aí entender o que são as partículas, né, que partículas são essas que eu estou falando, que é uma coisa muito importante para a gente entender o universo, tudo que a gente conhece, e aí tentar dar uma visão mais prática para isso. De como que faz para medir essas partículas se elas são tão pequenas, né? Não dá para vê-las no microscópio, elas são menores do que o que dá para ver no microscópio. Então, como que mede esse tipo de coisa tão pequena? Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa, algum projeto nesse sentido. Então é isso, qualquer coisa podem me procurar. Obrigada. Queria agradecer a Rafa, né? Acho que também você fala dos aceleradores de partícula também, que é uma coisa que acho que gera muita curiosidade, né?